Conta, contabilidade para todos. Nós vamos falar de Convênio 115 da Hughes. Do mesmo jeito que vocês estão espantados, eu também fiquei espantado porque era alguma coisa que não conhecia, nem a Hughes e nem o convênio. O máximo que eu conhecia de convênio era a Unimed, Intermédica, mas esse especificamente eu não sabia o que era. E as dúvidas foram surgindo. E nós tivemos então que ir atrás de conhecer o que é isto. O primeiro passo foi procurar conhecer quem é a Hughes, o que é a Hughes, a empresa em si, o que ela faz, da onde ela veio. E isso nós fomos atrás de entender quem era a Hughes. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que é a Hughes. Este é o fundador da Hughes, ok? Howard Robert Hughes Jr., um engenheiro aeronáutico que também se transformou em produtor de cinema e que foi, ao longo da sua existência, um dos homens mais ricos no seu tempo. Ele fundou a Hughes. Ele também era aviador e ele bateu o recorde, antigo recorde de um precursor dele chamado Charles Lindbergh. Ele bateu o recorde de maior percurso de avião. Engenheiro aeronáutico, batendo o percurso de avião, ele transformou-se em dono de uma empresa. Uma coisa interessante dele é que ele foi criado com uma mãe que tinha medo de germes. E por conta disso, ele foi criado com um monte de cuidados. A mãe dele era portadora de um transtorno que chamava-se misofobia, medo de germe. E ele também foi criado debaixo dessa redoma de vidro, que depois do final da vida dele vai atrapalhar ele e vai fazer com que ele morra por conta disso também. Então essa é uma curiosidade dele. Então, por conta desse amor que ele tem à aviação, ele também foi produtor de filmes e fez esse filme que chama-se Hells Angels, com esta garota aí bonita chamada Jean Harlow. Por conta disso, desse amor que ele tinha por aviões, ele foi, e por ele ser milionário, ele foi um dos donos da TWA, que foi comprada posteriormente pela American Airlines. Uma outra curiosidade desse Hughes é que ele era um admirador de belas mulheres. Então, exatamente. Ele era um admirador de belas mulheres. Hoje nós faríamos ao contrário. Diríamos que ele fosse um admirador de belos homens. Mas naquele tempo, ele era admirador de belas mulheres. E mais algumas, que não foram tão famosas quanto essas. Tá? Todas essas daí são ex-atrizes. Foram atrizes famosas na época. Então, com certeza, ele pegou muito mais, porque eram menos famosas que ela. Então, além dele ser engenheiro aeronáutico, ter uma empresa de aviões, ser aviador, ser produtor, ele foi um apreciador de belas mulheres. Esse filme foi baseado na vida dele. O Aviador, de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio. Ok? Então foi baseado na vida dele, de Howard Hughes, o fundador da Hughes. Pois bem,
Já descobrimos quem foi o fundador da Hughes. E agora, o que é a Hughes? Tá bom? A Hughes é a maior fornecedora de banda larga no mundo. Tem mais ou menos 5 milhões de clientes e detém 50% do mercado. É o maior parceiro do exército americano por conta exatamente de ter essa facilidade de ser uma empresa de telecomunicações. E está sediada nessa cidade, Germantown, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Posteriormente, no ano de 2011, ela foi vendida para essa EchoStar. Então, a Hughes hoje é uma empresa da EchoStar. Está no Brasil desde 1968, ok? E desde 2003 ela faz esse tipo de serviço que é de telecomunicações, tá bom? Então ela atende operadores de telefonia e comunicações, agronegócio, educação e tem 2 tipos de negócios. Atende governo e indústria, enterprise, e atende os consumidores domésticos, que é um negócio chamado consumer. Então, qualquer um de nós podemos estar assistindo alguma propaganda na televisão sobre a Hughes, oferecendo os seus serviços. Então, nós fomos atrás de conhecer quem era a Hughes e hoje temos todas essas informações. Ela está sediada numa área em Barueri, aqui. Nós estamos trabalhando neste prédio na Faria Lima, onde ela tem a sua administração, parte financeira, legal e comercial aqui. E o seu maior revendedor no país é a Elsys. Então ela tem vários pontos localizados em todo o Brasil, cujo maior revendedor dela é a Elsys. Eu convido vocês agora a... Vamos ver se eu vou conseguir... Quer uma internet melhor e mais rápida para estudar e trabalhar? Acessar redes sociais, ouvir música e aumentar a produtividade e gerar mais negócio na sua empresa? Você não está sozinho. Hoje em dia, a internet é uma necessidade na vida de todos. Mas acredite se quiser, milhões de pessoas no Brasil e no mundo não têm nenhum acesso à internet, pois simplesmente não está disponível no local onde vivem. Vamos explicar. O território brasileiro é extenso e as operadoras de internet via cabo não chegam até muitas cidades. E por que não chegam? Porque parte dessas cidades está distante dos grandes centros urbanos e o investimento é alto para levar a conexão de internet até lá. Outra grande parte da população até tem internet, mas de baixa qualidade. Para solucionar todas essas questões, te apresentamos HughesNet, a internet que é via satélite. E por isso chega onde ninguém chega. Sabe como? Os satélites estão muito longe, a milhares de quilômetros da Terra. Você não pode ver, mas utiliza todos os dias em serviços de GPS, canais de televisão, ligações telefônicas, tráfego aéreo, comunicação no campo e até em alto mar. Tudo é via satélite. Não é incrível? A HughesNet funciona assim. Quando você acessa a internet e entra num site, um sinal é enviado para o satélite através do modem e da antena instalados na sua casa. Ao receber esse sinal, o satélite é conectado ao centro de operações de rede, conhecido como Gateway. O Gateway estabelece a conexão e devolve o sinal ao seu computador, exibindo as informações do site que você acessou. Tudo isso em milissegundos. É muita tecnologia e milhares de pessoas envolvidas para levar internet onde você estiver. Gostou?
Acesse já pelo site hilgsnet.com.br, por telefone 0800 878 5168 ou através de um de nossos vendedores espalhados por mais de 4.000 cidades no Brasil. Bem-vindo ao mundo do satélite. Bem-vindo a HilgsNet. Agora sim você tem internet. Bom, então, com esse pequeno vídeo, nós então estamos agora sabendo o que a Hilgs faz. Né? Então, ela presta um serviço que as grandes operadoras não conseguem prestar. Então, esta é a Hilgs. E é isso que ela faz. A gente tem uma dimensão do que nós estamos falando em termos de impostos. Um serviço de telecomunicações paga tudo isso de impostos e taxas. Olha aqui que absurdo que uma empresa paga de impostos. Ok? Tem muito aí de imposto aí que a gente nem vai ver durante a nossa existência. Mas, enfim, é isso que eles pagam. E só para a gente ter uma ideia de que isto representa em termos de volume no serviço de telecomunicações, nós estamos falando que eles arrecadam simplesmente 60 bilhões por ano. Então, é um negócio estrondoso. É um número muito grande e o ramo de telecomunicações é um negócio muito grande mesmo. Isto é a localização do satélite da Hilgs. Ele está a 45,75 graus a leste da constelação de Órion e 23,92 graus ao norte da constelação de Capricórnio. É mentira isso, tá? Eu não sei onde está o satélite da Hilgs. Isto eu inventei só para a gente ter ideia do que é o problema do convênio 115. Eu tenho um satélite que está num lugar que eu não sei onde é, e ele manda serviços, sinais para a minha casa, que fica lá no Montanhão, ou lá para Rondônia, ou para o Amazonas, ou para N lugares. Hoje em dia eles têm algo em torno de 150 mil clientes espalhados no país. Ok. Qual é a característica do ICMS? Oi? É a circulação de mercadoria ou de serviço. E aí? E aí? Como se faz com isso daqui? Não circula. Ninguém vê sair de um lugar para o outro, ninguém nem vê o satélite. Esse é o grande desafio do tributarista nesse meio. Saber exatamente o que se faz com os impostos. Especificamente do ICMS, que é a circulação de mercadoria ou serviço. Já que o local da ocorrência define onde eu pago, onde eu recolho os impostos, como é que eu consigo definir o imposto de telecomunicações? Este é a grande dificuldade. Por conta disto, definiu-se que vai haver um sistema bipartido de tributação. Então, nós dividimos o valor da nota fiscal que a Hilgs emite para os seus fornecedores, seus clientes, divide-se o valor da base e eu recolho uma parte para
São Paulo e a outra parte para o estado onde eu mando o sinal. Imagina a loucura na Hughes, onde ela cobre simplesmente todo o Brasil. Imagine como que é isso aqui. Então, o sistema bipartido é isto. Olha, para serviços de dados, medidos ou não. Serviço de dados, medidos ou não. Vamos lá. A energia elétrica é um serviço medido. Telecomunicações, eu tenho ambos serviços. Não medido, eu assino um contrato com você e falo, olha, eu vou mandar 40 megabytes para você, tá bom? Tá bem. E tenho também o não medido. O medido que é aquele que você paga a conta com medições. Então, para ambos os serviços, o sistema de tributação é o bipartido. Interessante saber que esse tipo de serviço eu tenho tanto para o consumer quanto para o enterprise, tanto para as pessoas jurídicas quanto para as pessoas físicas. Pois bem, por conta disto, criou-se então o convênio. O CONFAZ, que é o quê? É a reunião de todos os secretários da Fazenda de todos os estados, reuniram-se então em 2003, lá em Joinville, e resolveram essa situação. Olha, vamos entrar num acordo aqui e vamos fazer o seguinte, ó, vamos dividir meio a meio e vamos acertar como cada estado vai receber as suas informações. E aí juntou-se todo mundo e começaram a discutir, e um falou que o time dele perdeu, e outro falou que a mulher dele não quer mais que ele vá para Joinville, e discutiram um monte de coisas, e aí acertaram como deveria ser esse convênio. Já sabemos quem é a Hughes. Já sabemos o business da Hughes. Agora vamos conhecer o convênio. Ok? Então, fui atrás de informações sobre a Hughes. Fui atrás de informações do negócio da Hughes. E agora eu vou atrás de informações do convênio, que foi aquilo que me contrataram. Você vai fazer o convênio da Hughes. Eu não conhecia nenhum dos dois. Fomos atrás de informações. Agora nós vamos falar um pouquinho do que é o convênio. Não vamos tratar aqui de, olha, o layout é com 40 tamanho, tem bloco aqui, tem bloco não sei o quê. Não vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos dar uma passada rapidamente sobre o que é o convênio. Sabendo-se que eu divido a base de cálculo para cada um dos estados e recolho os impostos de acordo com as alíquotas de cada um desses estados. Isto é a minha obrigação principal, o recolhimento do imposto. Agora nós vamos falar de uma obrigação acessória. A obrigação principal é o recolhimento dos impostos. Agora falaremos da obrigação acessória, e isto é o que trata o Convênio 115. O Convênio 115 não trata de recolhimento de impostos. O Convênio 115 trata de como é que cada estado receberá os dados. E aí tem uma coisa interessante. Você viu que eles se reuniram lá em Joinville em 2003 e acertaram lá, todo mundo acertou como ia receber as informações. Vocês acreditam que até hoje cada um recebe de um jeito? Não adiantou nada reunir todo mundo lá se depois não recebe do jeito que acertaram. Um recebe de um jeito, outro recebe de uma maneira, é uma confusão isso aqui, o Convênio 115. Mas vamos lá. Pois bem, isso daqui é uma nota fiscal, basicamente uma nota fiscal de emissão dos serviços prestados.
Ok? Então vamos lá. Os arquivos que eu tenho que mandar, que o convênio diz, eles são divididos em 3 grupos. Ok? Vamos lá. Primeiro grupo. Eu tenho que mandar um arquivo chamado mestre. E esse arquivo, ele tem os dados essenciais da nota fiscal, que é o destinatário, o endereço e os dados básicos do cabeçalho da nota fiscal. Isso é um arquivo. O segundo arquivo é o cadastro, que é os dados cadastrais exclusivos do destinatário. Segundo arquivo, o mestre e o cadastro. Terceiro arquivo, os dados do item, que é o detalhamento da nota fiscal. Então, é um outro arquivo que eu mando com essas informações. Então, o convênio 115 é a reunião de 3 arquivos diferenciados. O mestre, o cadastro e o item. Sendo que, para cada dado de mestre e dado de destinatário, eu tenho que ter um único. Mas o código de item eu posso ter vários. Então, quando você pega esses 3 arquivos, eles não são linha a linha as mesmas coisas. Exatamente por conta dessa situação. Pois bem, estamos falando de uma empresa como a Hughes que emite aproximadamente 150 mil notas por mês. Pouco. Isso em comparação a N empresas que nós temos aí. Mas é essa particularidade que manda-se para o fisco, que é o detalhamento da nota fiscal. Então, se para cada 150 notas eu possivelmente coloque 2 itens, eu mando um arquivo de item de 300 mil lançamentos. Continuando. Esse é o layout do arquivo mestre. Eu vou apenas chamar a atenção para essa situação aqui, ó. Código de autenticação e o código de autenticação do registro. Ele tem o código de autenticação do documento fiscal, que é aquele número de acesso que nós temos, e ele tem um outro código que é a autenticação digital do registro. Para cada linha de mestre. Para cada linha do arquivo mestre, eu tenho isso aqui, ó. Código de autenticação do documento que eu acesso ao HTML e ao XML e o código de autenticação digital do registro. Para cada item. Também se repete isto no arquivo do item. Para cada item daquele lá, eu tenho um código de registro do item. A mesma coisa se repete para o destinatário. Um código do registro do item. Isto é para... Quando eu passo esses 3 arquivos no validador do sistema, ele cria um arquivo de controle. Ele cria um arquivo de controle, onde ele traz aquele código digital lá, do arquivo mestre, o código digital do arquivo do destinatário e o código digital do sistema de itens. E cria um novo código digital para o arquivo. Exatamente. Vamos ver isso daí agora. Ele cria um código que chama-se hash code. Esse é um código que garante a integridade do dado.
Então eu não posso entrar lá e mudar isto, porque ele não valida eu simplesmente mudando lá na mão, no arquivo TXT. Eu não posso entrar lá e mudar, olha, saiu São Paulo sem acento, vou colocar acento em São Paulo. Não, ele não tem mais a integridade do arquivo. A saber que lá no arquivo mestre criou um código para cada item, um código para cada item do destinatário e um código para cada item do item. E depois no controle ele juntou tudo isto e criou um código também para isto. Então eu tenho o arquivo lá no documento, lá, todos esses dados aí que eu não sei o que é. O que o sistema faz? O sistema pega isto e converte no código de autenticação digital. Este lançamento. Esse código é criado por um aplicativo chamado MD5, que fica dentro do sistema da Cefaz. Então, para cada uma daquelas linhas, ele criou isto. E depois ele cria um código para o arquivo total. Então, a garantia de que eu estou entregando um documento, um arquivo para a Cefaz e que aquele arquivo não foi manipulado, é isso aí, ó. É isso aí. Ah, mas calma aí. Será que se eu trocar, por exemplo, esse número aqui, ó, ao invés de 3, eu colocar 4, ele faz a mesma coisa aqui? Não. Ele muda. Pô, se eu colocar José sem acento, vai repetir o mesmo código? Não. Muda. Se eu colocar um espaço, ele muda. Então, não tem como eu manipular o arquivo que eu vou entregar para o Cefaz. Não tem. Não tem. Aqui, ó. Suponhamos que eu escreva isto, ele me criou esse código. Se eu simplesmente colocar espaço, ele cria um outro código. Isto é a garantia da inviolabilidade dos dados que eu transmiti para a Receita por isso daqui. E hoje, cada dia mais, a Cefaz está se cercando de informações para cada dia mais cobrar um pouco mais de nós. Transmissão e recepção desse arquivo tem que ser feita no 5º dia útil do mês subsequente. A numeração de todas as notas tem que respeitar essa sequência. Isso quer dizer que quando chegar a nota de 1 bilhão, eu tenho que refazê-la novamente. Não se esqueça que estamos falando de uma empresa que emite 150 mil notas por mês. Isso é uma informação que eu não sabia e que depois não temos um livro de saída com nota a nota. O livro de saída ele é sumarizado, ele é resumido para as empresas de telecomunicação. Então eu não tenho um livro de, me dá um livro de saída aí, e nós fomos atrás, só depois viemos saber que não tem livro de saída. Tem, mas é assim, é sumarizado. Bom, aqui tem um anexo da portaria, o validador de tudo isto, ele foi aprovado pela CAT 79 de 2003 e é um documento que eu transmito via TED. É um sistema que eu não tenho que pegá-lo, não tem jeito. Eu tenho que fazer essa transmissão através dele.
Aí nós temos aqui algumas informações a respeito dos dados para fazer as transmissões, conta de energia elétrica, modelo 6 até o 15º dia útil e assim por diante. Aquele arquivo, depois que eu passo pelo sistema, ele gera um protocolo de integridade que é o arquivo controle, depois de gerar aquela montoeira de hash, né? E gera depois um recibo para nós. Aquele recibo, por mais que eu tente fazer, eu não consigo burlar ele. Nós até tentamos, mas não conseguimos. Até tentamos, mas não conseguimos. Porque nós entramos lá e a empresa estava desde 2016 sem fazer, não, desde 2014 sem fazer um monte de obrigações acessórias. E dessa daqui também. Então nós estamos arrumando, em determinado momento, não dá para mexer aqui, tentamos, mas não fomos felizes. E quando eu mando, eu disponibilizo isso para o sistema, eu posso consultar isso na Cefaz e ele me dá o retorno dizendo se eu fiz a entrega corretamente ou não, se foi processado pelo sistema ou não. Se não for, eu tenho que reenviá-lo o mais rápido possível. Porque se nós não enviarmos, evidentemente, há o auto de infração por conta de não ter enviado os dados no período correto. Esse aqui é o recibo de entrega. E esses aqui são os arquivos. Mestre, item, destinatário, controle. Olhando para isso aqui, eu sei que ele é de São Paulo, o CNPJ da empresa está aqui, a série da nota fiscal está aqui, o período de entrega, o mês de fechamento, se ele é substituto ou não, veja que esse daqui é substituto, ó. E o controle que ele faz. Quantas vezes eu substituí já aqui, ó, substituí uma vez. E mestre, item, destinatário e o controle. Esses são os arquivos gerados pelo convênio 115. N. Aqui vem N. Tá? Normal. Ok? Isso aqui eu peguei o S. Então, para cada estado, há um desses conjuntos. A RILGS, para cada estado, tem um conjunto de 4 arquivos referente ao convênio do mês. Esse é o sistema onde eu gero o convênio, ok? E aí tem os três arquivos que eu jogo para ele validar, para ele gerar, e ele me transfere um arquivo chamado controle de identificação. Então eu entro com 3 arquivos, ele gera todo aquele hash, tudo aquilo ali, ele gera lá dentro e depois diz, está aqui o seu controle. Você está bom porque você pode fazer a transferência para a Cefaz. Então a empresa gera aqueles 3 arquivos, controle, mestre, destinatário e item,
valida tudo isso no e-nota fiscal e ele devolve para você um arquivo chamado controle, dizendo, ó, tá tudo certo, você pode agora transferir. Este é o recibo que ele manda, então. Além, vocês viram que nós falamos, ó pessoal, lembra-se que todo mundo se sentou na mesa e entrou num acordo, olha, vamos receber assim, então, mas você sabe que nós estamos no Brasil e no Brasil nada funciona depois de acordado, depois de feito um acordo. Aí alguns estados dizem, ó, eu quero receber em DVD. Você copia isto aqui para mim, entrega num DVD e manda para mim isto. Você manda para mim? Pega um portador aí, ó, e manda para o Ceará, para a Bahia, para Pernambuco, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo. Manda para mim. Porque eu não quero só receber via tela, eu quero receber em mídia também. Você tem que gravar aqueles arquivos em DVD. Mais e mais. Você tem que gravar um DVD para consumer e outro DVD para o Enterprise. Então você tem que mandar 8 arquivos para cada filial. Os caras são legais, eles são bacana, eles gostam de ver a gente trabalhar. Então nós devemos sempre, como o Roberto fala, sempre aplaudir o que o governo faz, porque é por conta deles que a gente faz essas coisas. Como é que eu consigo validar os arquivos que eu tenho em mãos? Essa é um grande problema que nós enfrentamos isto lá na Hughes, por conta das bases não serem muito confiáveis, né? Então, depois que eu faço a gravação da mídia, ele me solta um resumo, que é basicamente as mesmas coisas que estão aqui, ele me dá esse resumo na tela. Esse aqui você vê na hora da transmissão. Esse aqui não, porque ele vem aqui, ó, tá? Esse aqui você não vê, mas o que você vai receber depois é isso aqui, ó. Então por esse aqui você consegue usar, tá? Então a mídia, o arquivo que eu transmiti, ele passa por esse validador, tá? E esse validador, as mesmas informações que eu tenho aqui, eu tenho nesse papel, nesse material. Então, eu valido isto com os meus livros. A saber que eu tenho informações consolidadas nos meus livros. Eu não tenho nota, eu tenho informações consolidadas e consolidadas por dia de emissão. Então, não tenho nota no meu livro de saída, não. Eu tenho eles consolidados. E por conta dessa consolidação é que eu consigo fazer a validação por aqui. Então, eu tenho que validar esse meu arquivo que eu estou transmitindo com o meu livro de saída. Consolidado. Para garantir que o que eu estou mandando está efetivamente registrado na companhia. Oi? É a garantia do fisco.
É a garantia que o fisco está recebendo um material que não foi de nenhuma maneira adulterado. É o código de acesso da nota. Isto. Só que exatamente, porque esse código é código de acesso ao XML. O que o sistema garante é o código do dado, não é é o código de dado. Então eu estou mandando para você vários dados e o hash code garante a integridade deste dado. E depois ele gera um hash code no controle dizendo, ó, tudo que foi passado aqui está validado por esse hash code. Então, é para garantir a imutabilidade do dado, que você não mexeu lá, ok? Sim. Por ICMS. ICMS é o Estado, né? Então, eu tenho um livro para São Paulo, um livro para o Rio de Janeiro, então, cada arquivo desse eu cruzo com essa informação, tá bom? Como falamos, o sistema bipartido, ele é 50% da base da nota fiscal para cada estado. E aí está a alíquota de cada estado aqui, ó. Olha, esse está 30%, 30%. É só isso que... Não. O sistema de telecomunicações tem um FECOP agregado a ele, que é o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. Então, as empresas, além de recolher o ICMS, recolhem também o FECOP, para esses estados aqui, ó. Opa! Rio de Janeiro, 4%. Rio de Janeiro, 4%. Então, as alíquotas totais são essas daqui, somando o ICMS mais o FECOP. Oi? Por isso mesmo, porque cada um decreta aquilo que quer. Tá? Cada um acha por bem definir que quer receber FECOP também e você paga. Você, a Rio, paga. Né? A questão tributária aqui é muito disto. O Estado define e acabou. Não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. E eu tenho que recolher. É só isso que acontece para o ICMS Não. Olha que coisa interessante aqui, ó. Esses estados, eles exigem antecipação do imposto que você tem a recolher. Ele não só te cobra, como ele quer antecipadamente receber aquilo que você deveria pagar para ele o mês que vem. É, não? Oi? Não. Aqui, ó. Da base do mês anterior. Então, para a Bahia, eu recolho 75% da base do mês anterior. Vamos lá? Estou em agosto. Em agosto, eu tenho que recolher 75% da base do mês de julho. Eu antecipo para o governo o imposto que eu deveria pagar para ele em agosto. E dos quatro aqui, ó, dos quatro, com exceção do Rio Grande do Norte, todos eles querem receber antes do fechamento do mês. Isso
acarreta uma anomalia para essa situação, que é o quê? Eu, em determinado mês, ter saldo credor de ICMS. Suponhamos, novamente, que eu estou em agosto e que eu recolhi 75% da base do mês de julho. Se esse mês aqui eu não faturar nada para a Bahia, obrigado, você já recolheu 75%. Se vira, vende de novo para a Bahia para você poder abater aí. E tem mais. Ainda que eu fique com saldo credor de ICMS, eu estou obrigado a pagar o FECOP. Ainda que eu fique com saldo credor de ICMS, eu sou obrigado a pagar o FECOP. Por isso que dá 60 bilhões de impostos pagos no ramo de telecomunicações. Esse é o universo que nós encontramos. Fora isto, você tem outras obrigações acessórias a entregar. Alguns querem receber DIPAM, outros a GIA, outros o DIEF, outros o CEF, outros o não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós trabalhamos algo próximo de 900 obrigações acessórias para os estados. 900. Coisa para danar. E como aquilo não sabíamos. Pô, mas o CONFAS não foi um acordo que vocês fizeram para o convênio? Ah, foi, mas eu quero receber do jeito que eu quero. Vocês se viram aí para me entregar do jeito que é dessa maneira que eu quero receber. Tem mais, tem mais. Existe uma figura que vai ser implementada agora na RILGS, que é a figura do preposto em cada estado que ele presta serviço. Por quê? Eu tenho um cara que tem que levar lá o DVD lá para a Bahia, eu tenho lá um pessoal que vai mandar as coisas lá para o Ceará. Então, a RILGS está contratando, já está em fase de término de contrato, de 27 prepostos em cada estado para fazer esse tipo de trabalho. Esse é o ramo de telecomunicações do Brasil. E eles que fazem um papel tão importante, social, que é levar a comunicação para as pessoas, mas, como todos no Brasil, tem pouco retorno do Estado. Tem pouco retorno do Estado. Bom, concluído, meus amigos, alguma dúvida a respeito do que nós apresentamos até aqui? Tem alguma coisa que gostaríamos de comentar? Não? Então tá bem. Nós conhecemos ao longo desse nosso período lá, tivemos contato com vários lugares por conta de ligar para Rio Grande do Norte para saber como que eu entregava, como que eu faço isso. Só para vocês saberem, de tudo isso que nós fizemos, nós ainda não conseguimos entregar o convênio do Piauí. Não conseguimos entregar. Porque a Yara, que é a moça lá da Cefaz, diz que o nosso arquivo tem uma linha a mais. Ninguém faz ela entender que nós não criamos essa linha, é o sistema que cria, mas nós não conseguimos até hoje entregar o convênio do Piauí. Eles estão mandando lá os advogados lá para ver se algum dia entrega o convênio do Piauí para o Piauí, que não consegue. Mas enfim, é do Piauí, tá?
pronto, tem uma linha a mais, tem uma linha pronto, e você não consegue entregar lá, do Piauí lá, você não consegue entregar. Pois bem, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, na realidade, ele foi uma ideia sugerida pela Vanderleia. Ela que sugeriu isto, porque ela também está trabalhando com convênio. Então, nós resolvemos trazer de uma maneira diferente esse nosso encontro. E aí eu quero compartilhar com vocês um pouquinho por que nós estamos fazendo isso. Nós podíamos aqui baixar o arquivo da Hughes e mostrar para vocês, olha, o layout da Hughes é assim, olha, na coluna 1 você tem lá o índice, na coluna 2 você tem... Mas isso não nos traria muita informação. Porque fazer PROC-V e fazer PROC-H, procura vertical ou procura horizontal, isso daí a gente faz, né? Mas não nos traz conhecimento, não nos dá nada mais do que eu fazer um PROC-V e olhar para isso daqui e falar, bom, deixa eu fazer aqui uma tabela, deixa eu fazer isso daqui um cálculo, deixa eu fazer uma fórmula. Isto não me traz nada. Apertar o botãozinho também do Valida a Nota Fiscal e dizer eu faço o convênio 115 também não quer dizer nada. Não me traz conhecimento, não me traz mais informações. E é importante com que cada um de nós, diante das dificuldades, vamos atrás de conhecimento, porque é isso que dá o retorno bom para mim individualmente e depois, evidentemente, para o cliente e para a empresa. E uma coisa tão importante quanto angariar conhecimento é colocar em prática. Não basta eu ter conhecimento se eu não colocar em prática. E isto vai me trazer experiência para depois eu colocar em funcionamento em outros lugares. Mas o mais importante de tudo isto é eu compartilhar aquilo que eu aprendi. Não é eu apenas aprender. Eu tenho que compartilhar isto. E este é o papel que cada um de nós deve fazer. Não só apertar botão, não só fazer planilhão, não só fazer PROC-V ou Soma-C. É entender a empresa, entender business e entender aquilo que efetivamente eu estou fazendo. Isto é o que dá o diferencial. E compartilhar um pedaço daquilo que eu aprendi. Isto é muito importante. Então, o foco que nós quisemos, demos foi exatamente esse. Olha, não é só fazer o material. Eu tenho que conhecer, tenho que buscar conhecer mais daquilo que eu vou estar fazendo. Tanto é que conhecemos que o Hughes tinha misofobia. Eu não sabia o que era isto. Aprendi que ele também era um grande detonador de garotas bonitas, né? Aprendemos que ele também era um belo de um aviador e era um dos homens mais ricos do mundo. E aprendemos o que é o negócio de telecomunicações. E aprendemos uma coisa que eu não sabia, que é o sistema bipartido de impostos. E aprendemos que tem FECOP, que eu também não sabia o que era isso. E aprendemos que aprendemos. E é isso que nós devemos fazer. Estar sempre dispostos a aprender. Ok?
Eu agradeço a participação de vocês, muito obrigado, que a gente tenha compartilhado alguma coisa e que tenha trazido alguma coisa nova para vocês e que a gente possa depois estar sempre aproveitando isto, tá? Muito obrigado e estejamos aqui preparados para os novos desafios, tá bom? Obrigadão, pessoal, obrigadão. Obrigado.